Olá, pessoal, estamos de volta e dessa vez para entrevistar uma pessoa maravilhosa, uma grande pessoa. Mas antes de revelar quem é essa pessoa, eu gostaria de convidar você para seguir esse canal. Se recebeu esse vídeo aí, se inscreva logo no canal, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Você vai ser impactado nesse dia, nesta hora, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Esse vídeo vai fazer bem para você, então compartilhe com o máximo de pessoas, tá bom? Dito isto, eu quero dizer que este vídeo acontece pelo patrocínio da maior rede de salas comerciais de toda a região dos Cocais, no Maranhão, que é a rede Torre Center. Nós temos salas para alugar por hora, por dia, tá? Por mês, temos espaço coworking, enfim, temos internet, Wi-Fi, de todas as espécies possíveis que você imaginar. Então, entre em contato conosco, garanta seu espaço, faça sua reunião, faça seu evento aqui conosco. Garanta, entre em contato o quanto antes para garantir essa oportunidade. Nós temos preços super acessíveis neste momento para você. Ademais, este vídeo também é promovido pela empresa que é pioneira na área de energia solar, energia limpa. Nós estamos promovendo este episódio com a RD Solar. Empresa esta que, neste momento, é responsável pela geração de energia que você está vendo aqui. Se eu desligar toda essa estrutura aqui, nós íamos ficar no breu, no preto aqui. Mas graças a Deus e a RD, né, que também tem Deus, né, está nos trazendo essa oportunidade de deixar o nosso espaço com energia solar. Então, se você tem vontade de colocar energia solar na sua casa, no seu negócio, entre em contato. Eu vou deixar o Instagram nessa tela aqui aparecendo da RD e também do seu proprietário. Você vai entrar em contato e vai fazer como eu, aqui na rede Torre Center 1, Torre Center 2 e na minha residência nós usamos RD. Energia solar é com a RD Solar. Então, meu querido, entre em contato o quanto antes. E eu digo mais, eu só ofereço aquilo que eu usei. Então, eu posso testemunhar que o serviço é bom. No pré, no serviço e no pós-serviço, tá bom? Então, dito isto, eu gostaria de, nesse momento, apresentar o meu convidado. Nesse momento, nós apresentamos nosso convidado, que é o nosso querido Robert, meu amigo Robert, pastor Robert, empreendedor Robert, tantos Roberts que existem nessa única pessoa. Quase um bombril, né? Então, nós estamos aqui com o meu amigo Robert, que é uma alegria, que inclusive é tão amigo que quando eu e a Zilka idealizamos e contamos para a primeira pessoa, contamos para ele. Foi aqui, fizemos um teste, até postamos uma foto, né? E olha aí, quem te viu, quem te vê. Foi profético, pastor. Então, maravilha. Deu muito certo, foi algo maravilhoso e nós vamos comentar sobre tudo isso. Dito essa introdução, eu quero, nesse momento, começar a nossa pergunta. Se tornou uma pergunta padrão, né? Quem é você? Mas antes disso, nós também estamos lançando, você deve ter percebido nos últimos episódios, que nós estamos pedindo para os nossos convidados e convidadas fazerem uma revelação. Eu já conversei com o Robert, ele tem uma revelação para fazer exclusiva neste episódio para quem é empresário. Então, se você conhece alguém que é pequeno, médio, grande, não sei, um empresário, a pessoa tem um CNPJ, mande esse vídeo, porque vai haver uma oportunidade de negócio para essa pessoa hoje. Vai ser feita uma revelação, mas é mais para frente, tá bom? Então, meu amigo Robert, é uma alegria ter você aqui conosco. E eu gostaria de começar lhe perguntando, né? Quem é o Robert? Seu nome, de onde é que você vem, como é que você se vê? Maravilha. Então, antes de tudo, quero agradecer participar desse programa profético, como nós dissemos, né? Profético. Aqui. É uma alegria muito grande estar aqui. Então, vamos começar aqui a responder as perguntas, né? Quem sou eu? Eu sou um cara que não nasceu para ser comum, porque eu entendi desde cedo que eu tinha um propósito de vida, e esse propósito de vida era fazer diferença na vida de pessoas. Então, nós, de alguma forma, na parte empresarial, na parte ministerial, na parte familiar, eu dedico meus dias e minha vida para fazer diferença na vida das pessoas, de modo que vai agregar, que vai somar, para que elas cresçam também e elas avancem
e realizem seus sonhos, seus projetos de vida. E o mais importante que eu considero que elas conheçam o único e verdadeiro Deus e Senhor, Jesus Cristo. Muito bem. Esse é o nosso amigo Robert. Então, Robert, eu não sei nem como te chamo às vezes, né? Tem hora que eu chamo pastor, tem hora que eu chamo amigo, tem hora que eu chamo Robert. Mas, meu amigo, me diga uma coisa. Como é que você veio parar em Caxias? Porque pelo seu sotaque você não é Não caxiense. sou caxiense, não sou nem nordestino, na verdade. De onde é que você vem? Não, eu nasci em Brasília, completei 40 anos agora, nasci em 85, lá em Brasília, dia 6 de junho. E minha família é de origem paraibana, terra do meu coração, terra amada. E quando minha avó, que eu chamava de mãe, aposentou-se, veio para Paraíba, né? Voltou para Paraíba em 92 e eu fui de mudança para Paraíba. E de 92 para cá, moro aqui no Nordeste. E aí, em 2008, conheci uma caxiense lá em Oh, Patos, que foi fazer a cidade de Patos, lá que foi fazer mestrado na UFCG, e nesse encontro nós conversamos e começamos a ter uma amizade. E em 2009 casei com ela, fomos para a cidade de Esperança, pertinho de Campina Grande, onde ela fez o doutorado. E após o doutorado em 2014, ela finalizou em janeiro de 2014, no meio do ano nós viemos para cá. E do dia 3 de agosto de 2014 até hoje, minha terra é Caxias, então estamos aqui morando, trabalhando e atuando ministerialmente. muito bem. Você fala, então, foi perfeita a sua análise. Todo mundo acredita que está assistindo entendeu a sua trajetória. Aham. Como é que você chegou aqui, movido por um amor, né? Por um sentimento, né? E veio para Caxias. A mulher lhe trouxe para Caxias. Foi, me trouxe. Ainda trouxemos uma criança linda aí, Alice, pra cá. Olha, então o nome dela, da sua esposa é? Dayana. A Daiane, minha amiga, um abraço especial para você. Deus lhe abençoe, continue abençoando cada vez mais. Mas você também disse que está atuando tanto empresarialmente como ministerialmente. Isso. O que seria esse ministério para o nosso público entender? Quando eu me refiro ministerialmente, é com relação à denominação a qual nós servimos. Então, eu sou pastor hoje da Terceira Igreja Cristã Evangélica, que fica lá Uhum. na Avenida Brasil, na Vilarias, número 1162. Todos estão convidados a nos fazer uma visita lá. Então, eu já estou nessa igreja atuando desde 2018. Então, ministerialmente, nós centramos, né, focamos nossos esforços e projetos para o desenvolvimento dessa comunidade, para o crescimento desses irmãos e também para aqueles que chegarem e nos arredores ali da igreja. Você falou que você é da terceira igreja. Isso. Então pressupõe que essa é a primeira igreja cristã evangélica, a segunda. Vocês são um grupo só? Vocês são outro grupo? Como é que funciona isso para a gente entender? Denominacionalmente, nós somos um grupo só. Só que quando a gente define assim, primeira, segunda, terceira, quarta, nós temos até a quarta aqui e a quinta Uhum, está em processo de emancipação. uhum, Então, implica dizer que essas igrejas elas conseguem manter-se sozinhas, né? Elas se sustentam, vamos dizer assim. uhum. Então, elas não precisam de um socorro financeiro de uma das outras para poder manter seus trabalhos funcionando. Então, nesse momento, nós emancipamos e ela se torna a primeira, a segunda, a terceira igreja e assim por diante. Então o senhor posso dizer, eu estou errado em dizer que você é o pastor presidente da terceira igreja cristã evangélica Exatamente, em pastor presidente. Caxias. Isso. Pronto, captei. Entendi. Os outros pastores, é dessa igreja que o pastor Adão tem uma também? É pastor Isso, também? pastor Adão Carreiro, lá na primeira igreja cristã, aí na segunda, o pastor Alberto, e na quarta, o pastor Lemuel. Pronto, entendi. Pastor, hoje, vendo o mundo como ele está, aonde está Deus? O senhor vê Deus aonde? Como é que ele está? Como é que o senhor vê tudo isso? Tudo que está acontecendo, são tantas coisas que estão acontecendo no mundo, Aham. tanto de boa, de bom, como ruins, né? Ruins, tem guerra, tem fome, tem doença, tem tanta coisa. Boas, tem gente ainda do coração bom, tem gente fazendo alguma coisa. Mas onde é que você encontra Deus nessa realidade do Boa mundo pergunta. no Nordeste, Aham. no mundo em Caxias, no mundo no Brasil, no mundo no exterior, que você já foi para o exterior, no mundo no exterior. Onde você vê Deus em 2025? Vou dividir a resposta em duas partes. Uhum, A primeira parte, assim, nós vivemos num mundo hoje que está de cabeça para baixo, né? Valores
que são admiráveis, que são virtuosos, estão sendo deixados de lado, estão sendo, na verdade, até virando motivo de zombaria em alguns lugares. Isso é péssimo, isso é ruim. O efeito disso, a consequência, a gente só vai ver daqui a alguns anos, como estamos vendo os efeitos hoje do que começou a ser feito há 10, 15 anos atrás. Uhum. Mas onde está Deus em tudo isso? Ele continua no trono dele, reinando e governando sobre todo o universo. As situações da vida, as situações da Terra hoje, do nosso planeta, não mexem, não abalam com a soberania de Deus. Ele continua reinando plenamente. E aonde a gente encontra Deus, onde nós podemos ver Deus hoje? Nós continuamos encontrando Deus em todo lugar que houver um coração quebrantado e contrito em busca dele. Pode ser na sombra de uma árvore, pode ser no banco de uma praça, pode ser num ônibus, num metrô, num avião. Onde houver ali um coração quebrantado e contrito, clamando pelo socorro de Deus, clamando pela presença dele, pelo consolo dele, ali ele vai estar. Então, evidentemente que nós temos isso com muito mais abundância nas escrituras, no meio das igrejas. Evidentemente que aí eu faço um parênteses, eu faço questão de fazer nem em todas as igrejas, porque nem todas acabam levando a sério os princípios bíblicos e a boa teologia, mas nas igrejas sérias, onde é pregada a plena palavra de Deus, Deus ali está também pronto para ser o preenchimento máximo e suficiente da vida de quem buscá-lo. Muito bem. Ao seu ver, o senhor acredita que Deus está em todas as igrejas, ou todas as religiões, ou não? Deus está em algumas igrejas, em algumas religiões. Até dentro das próprias matrizes evangélicas, tem várias linhas Sim. evangélicas, né? Uhum. Tem igreja católica, tem tanta igreja, né? Deus está em todas elas, Deus não está. Como é que é isso aí? Na verdade, acho que a pergunta tinha que ser o oposto. Não é se Deus está em todas elas, mas se todas estão nele. Certo, Porque boa. Deus é grande demais para caber numa instituição. Concordo Ele não plenamente. consegue ser contido e limitado pelas quatro paredes das nossas doutrinas, da forma que a gente interpreta alguns textos, algumas coisas nesse sentido. Então, em quais igrejas estarão contidas nele? Aquelas que creem em Cristo como único e suficiente Salvador, aquelas que têm na palavra a fonte final de revelação para a sua conduta como regra de fé e prática em vida, aqueles que creem na volta de Cristo como a esperança última da igreja. Então, as igrejas que estão contidas nisso, ou que têm esse corpo doutrinário bem definido nelas, estão contidas em Cristo, estão em Deus. Então, tem outras que, apesar de usarem o nome dele, não estão nele. Igrejas que fazem mercado da fé, que vendem bênçãos, que vendem promessas, vendem Um terreno no terreno no céu. céu. É mais vantagem comprar o terreno que eu comprei na Escócia. É verdade. Porque eu tenho que comprovar. Então, você vai ter pessoas, né, que vão extorquir a fé de pessoas ingênuas, pessoas que são crédulas, mas que carecem de um entendimento melhor e por isso, então, são presas fáceis na mão de pessoas assim. Cristo nunca precisou vender uma sandália ungida, um óleo ungido, nunca precisou vender bandeira ungida, nada disso, nada disso. A Terra Santa de Israel, um pedaço, só São um um pedacinho. farelinho. Gostei muito da sua visão, concordo plenamente que Cristo, eu sempre tenho dito isso, ó, nenhuma igreja consegue conter Cristo. Na verdade, Cristo não seria um pássaro preso em uma gaiola, né? Uhum. Cristo, a própria divindade em sua glória, ele criou o universo, criou uma célula, ele se coloca de vários tamanhos, de várias formas, em várias situações, que eu acredito até que a nossa visão, né, sobre Deus, ela é uma visão mínima. Nós estamos vendo ele pelos pequenos detalhes, por alguma observação ali, acolá, mas Deus é tão grandioso. Eu tenho essa consciência. Eu estava debatendo com um colega meu que era cristão, e eu fazendo uma e como ele disse de mim, né, advogado do diabo, né, ou seja, contrapondo com ele, né, eu dizia, eu digo, rapaz, você não precisa ter a obrigação de compreender Deus para que você creia nele, porque eu percebia que ele estava muito preocupado por ser uma pessoa de nível superior e de uma área muito científica. Eu percebia que ele queria encontrar Deus de algum modo, como se aquilo fosse um elemento para manter a fé. E eu dizia, meu irmão, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova de uma coisa que não se vê. Você não precisa
tear Deus, você não precisa encontrar com Deus pessoalmente de maneira teofanizada, ou seja, física, visível, palpável, para você poder acreditar em Deus, né? Eu vejo que tem muito disso. Assim, a questão é complicado você conseguir compreender o infinito por meio daquilo que é finito, né? Então, a nossa mente ela não foi feita para entender o infinito. Ela não foi feita para entender o eterno. Nós temos limitações de tempo, então nós temos limitação de tempo e de espaço, então a gente sofre com isso. O que eu diria para esse seu amigo lá nessa conversa é o seguinte: Deus é inesgotável em seu ser, em sua essência. Jamais todo o conhecimento da humanidade junto não consegue explicar Deus plenamente. No entanto, nós temos a explicação que ele achou suficiente, que seria, que são as Escrituras. Lá está contido todo o caráter de Deus e tudo aquilo que ele achou necessário que nós conhecêssemos como sendo suficiente para a nossa vida. No final do livro de João, no capítulo 20, ele vai dizer assim, ó, tem muitas coisas que Jesus fez que não foram contidas nesse livro, nem todos os livros do mundo caberiam, mas Final de Marcos. mas estas foram escritas para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e que crendo tenham nele vida. Então, ou seja, o que nós precisamos para conhecer a Deus está nas Escrituras. Não precisa inventar, não precisa florear nada, não precisa maquiar nada. O que tem lá é suficiente. Aí é um princípio fundamental da reforma, né, que eu defendo, sou um defensor ferrenho dele. Só a Escritura. Lá já é suficiente. Show de bola. Então a Escritura por si basta. Basta. Você falou Escritura, você não falou a Bíblia. Aí eu lhe pergunto, a Bíblia é a palavra de Deus, ao seu ver? É o livro de Deus? A Bíblia foi alterada pelos católicos, por Constantino, no Concílio de Trento, no Concílio de Nicéia? Ou você acredita que o jeito que ela está ali, tudo que ela disse ali, ela é a palavra de Deus? Ou então, assim, Escritura que o senhor entende, como o senhor tem falado, Escritura é uma coisa e Bíblia é outra, ou só a mesma coisa? Tá, então vamos lá. Existe uma diferença fundamental, né, entre as Bíblias evangélica, católica e ainda tem a etíope, que essa é pouco falada, na verdade, né? A evangélica a protestante tem 66 livros, a católica 73 e a etíope tem 88. Então tem muito mais material também. O que nós cremos é o seguinte, é que esses 66 livros, conforme foi definido no Concílio de Jânia, em 90 depois de Cristo, é o que deveria ser entendido como o cânon, referindo-se ao Antigo Testamento. No final do primeiro século, as igrejas da época já entendiam as cartas de Pedro e de Paulo como escritura. Inclusive, eles referiam-se a elas como escritura no sentido de algo inspirado por Deus para ser regra de fé. Então, uma vez que fechou isso aí lá em 95 depois de Cristo, com a escrita do Apocalipse, fecha-se. No século I, no século II, há um avanço nisso aí. Jerônimo também vai ter uma participação nisso. Aí teólogos que são reconhecidos como teólogos católicos, né, eles trabalham nesse sentido de fechar o cânon, e quando ele é fechado no concílio, em 300 e... agora me fala aqui qual exatamente o ano, mas foi no ano 300 e pouco, quando ele é fechado, na verdade não é que ele foi definido quais seriam os inspirados, foi apenas um reconhecimento formal do que já era dito. Então as igrejas elas já tinham esses 66 livros como os inspirados. E aí, somente em 1546, no Concílio de Trento, que foi um concílio para tentar uma contra-reforma, no que Lutero havia iniciado em 1517, aí que se define a inclusão de outros 7 livros para a Bíblia Católica, que são os 7 do Antigo Testamento, acréscimos a Daniel e mais acréscimos, também fala a memória, em Daniel, se não me engano, em Jeremias, mas tem alguns acréscimos nesses livros. A Bíblia etíope ela já é anterior à Bíblia católica, então ela já tinha ali mais ou menos as suas origens no final do primeiro século, com grande parte desses livros, e até o final do segundo século, com a inclusão de mais alguns, tipo a Carta de Clemente a Alexandria e alguns outros livros nesse sentido. Mas nós entendemos e cremos que a Bíblia, com 66 livros, é a Escritura, ela é a pura palavra de Deus. Não é que ela contenha e nem se torne, ela é. Aí alguém vai dizer, mas lá tem palavras que não foram ditas por Deus. Mas tudo que foi escrito por inspiração do Espírito Santo, ainda que seja citando-se palavras que não fossem de Deus, e o que tem ali é suficiente para
para guiar o homem no conhecimento sobre Deus. Muito bem. Então, esse primeiro bloco, nós exploramos aí um pouco quem é o Robert. Robert, você gosta de ser chamado por algum sobrenome? Mas, geralmente, quem me chama por outro nome me chama de Robert William ou Robert Formiga, né? Que é Pronto. meu último nome. Robin Williams. Robert William. Parece o nome de um personagem, um ator, né? Americano, né? Ele é Robin Williams, né? E você é Robert William. Isso. Pronto. Gostei. Bem, Robert, nós falamos agora nesse primeiro bloco sobre o Robert cristão, o Robert pastor, pregador, e nós fizemos alguns embates, escolhemos algumas perguntas que os colegas mandaram no nosso Instagram, que foram diretas, sobre temas realmente polêmicos. Agora, nós vamos passar por uma outra pessoa do Robert, né? Que é a figura do Robert empreendedor. Né? Robert, como foi que você empreendeu aqui, começou o empreendimento aqui? Você já começou pela RD Solar? E o que significa o nome, as letras RD, né? Ou você já começou por outros segmentos? Você disse que chegou aqui através da sua esposa, que é caxiense, mas aí, você chegou em Caxias, e aí, meu povo, eu vou pregar o evangelho e tal, beleza. Mas eu acredito que você não vivia exclusivamente da igreja nesse primeiro momento. Não sei se eu estou certo ou errado. Mas nos explique, como foi essa sua ida para o empreendedorismo? E outra pergunta, pastor pode empreender? Opa, vamos lá. Boa. Na verdade, eu nunca fui sustentado pela igreja, no sentido de receber salário. Não tenho nada contra colegas pastores que recebem e se dedicam exclusivamente ao ministério. Mas eu optei por não ser assim. Então, em 2012, nós começamos a empreender, onde eu abri lá em Esperança uma clínica de estética. E ela cresceu muito rápido também, foi muito bom. Só que aí começou aquela famosa crise que veio ali em 2013, né? E aí, naturalmente, quando se trata de crise econômica, as pessoas passam a priorizar aquilo que é essencial: comida, remédios, combustível. E estética não era um item essencial. Então, naturalmente, nós começamos a entrar em declínio e resolvemos fechar antes que todas as economias fossem consumidas ali. E aí viemos para cá. Quando chegamos aqui, aí eu pensei ainda em abrir a clínica de estética, mas não percebi ainda aquele momento de mercado para Caxias. Hoje não, hoje já está muito diferente. Hoje a gente já tem várias clínicas de estética aqui, e graças a Deus dando certo. Mas na época não, na época era bem... Era algo diferente, 2013, né? 2014. 2014. Isso, era muito diferente. Muito diferente a realidade. Momento, isso. Eu acho que a rede social também aflorou muito isso, né? Com certeza. Você fica olhando o ator tal, as mulheres ficam vibradas na atriz tal, aí querem parecer com ela. Isso. E aí, minha amiga, aí bomba. E hoje eu acho que até iPhone e estética são elementos até mais importantes do que rebocar a parede da casa, do que, né? Verdade. Do que comer melhor, né? São coisas Muitos mais... vão priorizar isso. E aí, quando eu chego aqui, vi que o mercado não era o ideal naquele momento para investir em estética. Comecei a trabalhar durante o período como representante comercial. Trabalhei em 2 empresas. Depois fui convidado para o Senac, para ser professor da área de vendas, de atendimento, no trato com pessoas, né? E fiquei lá durante 3 anos. Até que um dia eu fiz uma viagem para Paraíba, numa das férias, e chegando lá, conversei com um pessoal que tem uma empresa de energia solar, e aí eu perguntei, o que eu preciso fazer para colocar na minha casa, lá no Maranhão, energia solar? Aqui tinha um... Nós vamos falar de que ano? 2020. Janeiro de 2020, para ser mais exato. E aí a gente combinou, vou instalar para você lá. Quando a gente foi sentar e olhar no mapa realmente os custos desse deslocamento, ia ficar muito, muito caro. Então eu perguntei, o que eu preciso fazer, o que eu preciso saber para abrir uma empresa de energia solar em Caxias. Passei 2 dias tendo um intensivão lá com esse rapaz e aprendi muita coisa e já voltei decidido a abrir a empresa de energia solar. Saí do Senac na semana que foi declarada pandemia, mas aí a gente conseguiu, graças a Deus,
tocar, mesmo respeitando o distanciamento, respeitando toda aquela questão. E de lá para cá, nós, na verdade, ampliamos, né? Começamos com energia solar e em 2022 nós ainda abrimos aqui na cidade o boliche, o Strike House lá no shopping, né? Que também foi fruto de uma visita lá na cidade de Patos. Fomos passear, fomos no shopping lá, tinha um boliche e eu comecei a pensar, por que que não em Rapaz, e Caxias? por que tu nunca me levou pra Patos? Porque Patos é Bora o lugar, né? na Patos, ó, se você conhecer, você vai querer mudar para lá. Rapaz, o cara vai em Patos na Paraíba. Isso, Aí o cara vai em Patos, aí tem a ideia da energia solar. isso, Aí vai em Patos de novo, 2 anos depois tem a energia do boliche. isso. A ideia do boliche. Aí tô indo em setembro lá agora de novo. Para Já vou ter voltar outra com alguma outra ideia. Se eu tiver por aqui, me leve. Eu quero ver alguma coisa em Patos, porque Patos é uma inspiração, né? É, muito bom. E aí você teve a ideia do boliche. Isso. Você foi lá, olhou, viu que Caxias não tinha. Não A tinha, região não tem, não né? tinha perto isso. Aí nós pensamos, por que não? E aí a mente empreendedora era o pessoal jogando e eu olhando para a pista e fazendo cálculo, fazendo conta na cabeça. E quando foi de manhã cedo, eu já disse para a esposa, eu disse, bora abrir um boliche? Aí ela, como assim do nada? Eu disse, não, eu já pesquisei de madrugada aqui, fornecedor, já encontrei tudo. É só pra gente agora olhar e ver se dá certo. E aí a gente pensou isso em janeiro, quando foi em junho, dia 8 de junho, nós inauguramos aqui na cidade. Junho de que ano? 22. 22. Aí, quanto à pergunta se pastor pode ser empreendedor, Foi igual o ratinho. Para. Ainda não responde essa. Me diz uma coisa, vamos falar do boliche. vamos. Aí o que acontece? Hoje, o boliche fica onde? Aqui em Caxias, para quem não sabe, Caxias tem um boliche. Fica Isso. onde? Fica lá no Caxias Shopping Center, próximo à praça de alimentação. Se você for entrar por trás, ele fica logo à sua direita, ali quando você vai entrando pela praça de alimentação. Pronto. Então fica perto da parte de alimentação, o boliche. Isso. Certo. Lá no boliche, tem sinuca também? Tem outra coisa? Isso, tem sinuca, aí que também movimenta bastante, né? Muita gente gosta de jogar sinuca enquanto está esperando Conversando. para jogar lá na pista. E além também da parte de jogos, né? Que é o boliche e a sinuca, nós vamos ter aí a parte de restaurante também, que vai ter crepe, que vai ter Lanches. filé com fritas, vários lanches, algo bem, bem diversificado e bem... Olha aí, pessoal. O pessoal diz muito, né? Inclusive eu. Caxias não tem nada, né? Aí diz muito isso. Caxias não tem nada. Nada que a gente fala, pessoal, não se ofendam, porque eu também sou empresário em Caxias, não é também. Quando a gente diz nada, é nada assim, nada diferente. Uhum. Pronto, tá aí uma coisa diferente, né? Perfeito. Tá uma coisa diferente. Vai lá, joga seu bolo. É viciante. É como se fosse uma peteca grande. Quem jogou peteca é uma peteca grande, tá? Então você vai lá, bota os dedos aqui, agora sim, é viciante. Você começa, você quer uma vez, você quer ir outra, você tem que se segurar. Eu mesmo já vou esses dias lá, né, jogar o boliche. Eu achei interessante, só via nos filmes americanos, na sessão da tarde, o boliche. Ou então tem aqui o boliche em Caxias. E a RD Solar, fica onde? Já sei que o boliche fica no shopping. Isso. Funciona de segunda a segunda, de segunda a sábado, de segunda a domingo, como é que funciona? Segunda. Segunda a segunda você pode ir lá. Isso. Que horas? A partir das 14 até as 22 horas. Então, 14, de segunda a segunda, domingo a domingo, 14 às 22. Isso. Certo. E a RD Solar, como é que a pessoa faz para contratar? Você que já está todo... Aí, pessoal, eu trouxe aqui os copinhos, né? Doados para minha amiga Deus, um abraço, Deus. Mas eu pedi para ele, traga o seu material. E assim como o Igor da imobiliária, ele veio com a camisa da RD, ele veio com a garrafinha, a canequinha da RD. E aí, meu irmão, como é que a gente faz para encontrar a RD? Para a RD poder instalar o kit na casa. E se ainda compensa? Certo. Ainda compensa, porque teve uma mudança de lei aí, né? Ainda compensa ter kit solar? Ainda é mais barato do que a energia da Equatorial ou não? Sim. Deixa eu só responder uma pergunta que você fez antes sobre o significado de RD. Então, RD, na verdade, é a primeira letra do meu nome, Robert, e D de Diana. Por quê? Por que a gente não botou um outro nome, tipo Solar alguma coisa, ou Caxias Solar? Porque eu entendo o seguinte, que a empresa ela tem que ser um reflexo dos valores familiares. E isso começa já no nome. Então, eu trato a empresa como uma extensão da minha casa.
Essa é a ideia. Tanto é que a imagem que a gente divulga, né, a imagem central da nossa divulgação é uma foto onde está minha esposa, minha filha e eu. Preciso só E o renovar a sol foto. E o atrás. sol atrás. Preciso só renovar a foto que ela está um pouquinho antiga. Mas é uma empresa familiar que entende a família que está chamando a gente para contratar, porque a gente compreende, a gente tem esse olhar voltado para a família também. Você é um cara família, Robert, ou não? Eu sou demais. Por que você é um cara família? Porque um homem sem família, ele vai deixar de cumprir muito do propósito dele, da existência, né? Ele pode conseguir algumas coisas patrimoniais, materiais aqui, mas é um homem incompleto, né? Nós precisamos ter alguém para amar, alguém para cuidar, precisamos ter alguém para passar o nosso legado. E o legado que eu falo não é patrimônio, um legado mais precioso ainda que o dinheiro não compra, né? Que seria o Então, quê? bons valores, bons costumes, boa moral, bons ensinamentos, um modelo, um modelo admirável de família, um modelo cristão de ser. Assim, na verdade você não precisa ser cristão para ser bom, né? Mas assim, um modelo que vale a pena viver, uma vida que vale a pena. Então, tem, na sua percepção, uma vida para valer a pena tem que ter família. Tem. Tem que ter. Tem que E a ter. empresa também tem que desenvolver essa filosofia, essa Um- prática e Dentro tal. dos valores centrais da empresa está isso. As suas duas empresas, o nome da empresa de boliche, qual o nome? Strike House. Strike House. E o senhor disse que surgiu o nome da RD Solar, Robert Diana, porque é uma empresa família. Isso. E a Strike House? Strike vem do lance máximo, né, da pontuação máxima do boliche, e house de casa. Pronto. E a família mora na casa. Mora na casa. E quando tá reunida, faz a pontuação máxima. Pois pronto, pois ficou bom demais. Aí agora falando sobre onde encontrar RD, né? Nós estamos ali na rua Senador Costa Rodrigues, número 623, no centro, ali próximo do cartório do Sinésio. Faz propaganda aí pros parceiros ali, ó, na região. Venham aqui, pessoal, vem aqui divulgar a marca de Vem vocês. pra cá. Nós ficamos ali na esquina, na antiga Ramaira Festas. Ali é um ponto central de apoio para o cliente que quiser ir lá, tirar dúvida, quiser conhecer a empresa. Conhecer, né? Mas Robert, não tem muito, não tem, eu acho que é importante vocês terem um local físico, não tem muito caloteiro no teu segmento, não? infelizmente tem, Tem, infelizmente. Nem todo segmento vai ter. Uhum. E o local físico, ele dá essa segurança para o cliente, É né? isso que eu tava Tipo, pensando. se acontecer alguma coisa, eu sei aonde eu vou procurar meus direitos, eu vou procurar questionar, vou procurar tirar uma dúvida. Porque Verdade. eu passo a maior parte do meu dia na rua. Eu vou lá muito pouco no escritório. Lá tem uma equipe pronta para atender o cliente que for, justamente para ser esse elo entre o cliente e eu, né? Que vou ser o atendimento direto. Mas eu fico rodando direto e vou na casa dos clientes, vou nas empresas e assim funciona. Então, quiser chamar a gente para fazer uma análise, uma visita técnica, um orçamento, você pode ir lá na empresa, que lá vão te passar os meus contatos, ou já vão me chamar de imediato, ou você pode chamar a gente no WhatsApp da empresa, que é o DDD 99 98249 8118. Pode chamar, que eu também vou lá, ou no nosso Instagram, Diga. @RD Energia Solar. Quando você estiver dizendo aí na edição, a galera vai colocar aqui aparecendo aí para vocês, tá, pessoal? Show de bola. Vocês poderem acessar. Mas aí vem a questão da exclusividade. Já estamos com quanto tempo, minha querida doutora? Então, nós já estamos no ponto de fazer a pergunta sobre a exclusividade. Você disse que tem uma exclusividade para nos revelar. O Igor aqui veio e nos revelou que tinha um lançamento de um loteamento. E a sua exclusividade qual é? O que você tem para dizer para o povo aqui que seja exclusivo, que o povo ainda não saiba? Então, vamos lá. Então, só fazendo um gancho com a pergunta anterior, se ainda vale a pena, se é bom, como é que está esse momento para investir, porque tivemos alterações na lei a partir de 6 de janeiro de 2023, né, a chamada 14.300, continua valendo muito a pena. O que houve foi que apenas reduziu um pouco o que seria o impacto na conta. Em vez de 95%, a gente está reduzindo aí em torno de 85%. Mas continua, com certeza, sendo um investimento que vale muito a pena. E vamos lá, qual é a exclusividade? A RD, ela foi pensada nessa parte assim empresarial também para ser algo diferente de tudo que tivesse no mercado. Então eu não perco nenhuma feira, nenhum congresso, sempre estou viajando muito.
em busca de parcerias novas, em busca de coisas que venham agregar na prestação do serviço aqui na região. Então, nessas duas últimas viagens que nós fizemos para Congresso, a última foi agora em abril, para Fortaleza, eu trouxe na bagagem uma parceria excelente. Só você tem Só. em Caxias. Em Caxias, só. E Diga. ainda digo que talvez uma região maior aqui ao redor. Só a gente. Na região dos cocais. Pronto. Só a gente. Quem achar que tá errado, escreve embaixo aí. Pode alguém conseguir alguma coisa parecida depois, mas antes o primeiro fui eu. Por isso é que ele tá vindo logo aqui, viu? Para poder cravar que ele ficou a bandeira na lua, na lua não, no sol. Diga aí. Maravilha. Então é o seguinte, uma das grandes dificuldades hoje que os empresários têm para contratar energia solar são duas. Primeiro, financiamentos. Por quê? Porque nem todo banco hoje está liberando com tanta facilidade. O momento para financiamento não está tão fácil. Taxa alta. Taxas altas. E aí tem os que têm o recurso para fazer à vista, mas pensa assim, se eu colocar esse valor todo aqui, eu vou me descapitalizar. Então não seria interessante. Então o que nós estamos trazendo para cá? Leasing de energia solar. Como funciona isso? Se sua empresa tem no mínimo 3 anos de existência, você vai me chamar, eu vou até aí, vou fazer essa visita técnica para você, e a gente faz uma análise, tipo se como se fosse uma análise bancária para financiamento. Só que nós não vamos financiar nada, não vamos pegar o seu crédito de banco, você continua com o seu crédito lá para depois fazer um empréstimo, um financiamento para a sua reforma, para ampliação, uma coisa assim. Não precisamos de dinheiro de entrada, ou seja, eu vou instalar para você sem você tirar nenhum real do bolso. Não pode. Pode. Pode? Inclusive, Rapaz. nesse momento, enquanto estamos conversando, nós estamos instalando um projeto nesse modelo aqui em Caxias hoje. É o primeiro? É o primeiro. Estamos instalando lá 3.000 quilowatts. Então, Este é um tamanho é um bom. projeto grande. Então, ou seja, sem mexer no seu crédito nos bancos e sem precisar descapitalizar. Então, como é que funciona? Quando tudo for finalizado e você começar a utilizar, você vai pagar uma mensalidade. E o prazo ele é semelhante ao dos financiamentos, que vai de 12 até 72 meses. Você que escolhe o prazo. E ao final desse prazo, o equipamento é todo seu. Ou seja, você não vai ficar com contratos recorrentes e renovando de forma alguma. Então, você vai conseguir ter sua energia solar sem investimento nenhum no momento. Você vai pagar só a sua mensalidade, o aluguel, vamos dizer assim, e ao final do contrato, o projeto é seu. Que legal, cara. E 12 a tem mais uma 72. novidade que eu disse que ia atrás e consegui confirmar hoje. É? É, Segunda exclusividade, meu irmão. Anote aí. Diga lá, eu tô anotando tudo que eu já tô de olho. a RD Solar fechou a parceria e hoje ela também é a única representante aqui na região de aluguel de equipamento de energia solar sem investimento e sem financiamento para pessoas físicas. Ou seja, eu vim anunciar que era inicialmente só para PJ, só para empresas. E agora nós temos também a disponibilidade para pessoas físicas, para CPF, né? Então, para residências, para sítios, fazendas, a gente consegue também fazer esse É mesmo mesmo. modelo. A gente consegue. Aí, vem cá. Então vamos do começo. Vamos. Aluguel de equipamento para pessoa física. Quantos quilowatts? A necessidade que for atender o consumo dele É leasing? também. Também, né? Ou seja, vai pagando a mensalidade, até chegar um Ao momento em que final, isso, fica para ela. isso. Tempo que a pessoa tem que ter algum, não vou dizer tempo de vida, porque a pessoa tem que ser adulto, mas assim, ela tem que ter algum tempo de carência acima da maioridade para fechar esse contrato com Não, vocês, ela só precisa não ter restrições, né, sem no restrições. CPF, só isso. E comprovar a capacidade de pagamento. Mas aí, assim, se ela já paga energia, isso é o mais fácil, né? Porque se ela já paga energia, todo mês ela tem capacidade de comprovar, tem como comprovar a capacidade de pagamento. Tempo de pagamento são quantos meses na pessoa Na física? pessoa física, vai de 60 a 120. Ixi, é maior, É, é mais tempo bem ainda. maior. E o valor da mensalidade, tanto vou dar um nome aqui, leasing PJ da RD, Aham. ou no leasing PF da RD, quanto essa questão de tempo, de tempo.
Tem que ter algum contrato, vocês fazem algum contrato com essa pessoa, ela paga o mesmo valor que ela já está pagando. Vocês fazem assim uma análise, por exemplo, eu pago R$ 200, Uhum. R$ 300 de energia. Eu consigo na PJ ou na PF, no programa da PJ, pessoa jurídica, ou da PF, pessoa física, eu consigo pagar um valor parecido, aproximado, mais para cima, mais para baixo, igual que eu já pago? A ideia é sempre que a parcela fique abaixo. Sempre que fique abaixo, por quê? Porque você ainda vai pagar a iluminação pública e uma taxinha para Equatorial. Então, Entendi, havendo isso, a ideia é que haja essa troca de despesa, certo? Então, a gente sempre consegue uma parcela que fica abaixo do que você já paga hoje. entendi. Então você já faz no pacote um Isso, cálculo margeando o valor que a pessoa vai pagar, que é aproximado ao que ela já paga. isso. Aí, como você, no caso, por exemplo, no PJ, nós temos de 12 a 60, a 72, perdão. Nós temos todo esse prazo. Então, se o cliente ele paga, por exemplo, uma empresa vai pagar um pouco mais de energia do que além dos 200. Uhum, Digamos que ele pague 2.000. uhum. Então, lá vai ter opções que vão ser para curto prazo, vai ser um pouco mais de 2.000, 12 meses, 24. De 36, com certeza já vai ficar abaixo. Aí 48, bem mais abaixo. Então, ou seja, ele tem como pagar aí uma parcela em torno de 60% do que ele já paga hoje. E Robert, e se eu coloco na minha pessoa física ou na minha pessoa jurídica, eu Uhum. coloco um negócio desse, um investimento desse aí. E aí eu sobra energia, transborda de energia, gera mais energia do que eu consumo. Como é que fica esse saldo amanhecente? A Equatorial não come, não? Não Não. corre da Equatorial ficar, e como é que eu vou controlar esse negócio, Uhum. né? Então funciona assim. Tudo que você produz e não consome fica armazenado naquela unidade consumidora onde houve a geração, ou caso haja um compartilhamento, que é o que você pode fazer, qualquer local do estado, você pode mandar energia produzida desde que esteja na mesma titularidade. Então, ou ela vai armazenar na geradora ou na beneficiada. Esse armazenamento ele tem um prazo máximo de 60 meses. Então, ou seja, mês um começou a gerar. Digamos que você passe 5 anos sem consumir tudo que você produziu. 60 meses armazenando. No mês 61, você vai descartar o mês um e vai anexar o 61. Então, você sempre tem possibilidade de ter 60 meses de acúmulo de sobra da sua produção. Então, ou você faz um rateio para não ficar acumulando esses créditos, ou você fica acumulando para que em algum momento, quando você precise utilizar, automaticamente ele já venha e desconte no seu talão. Interessante, muito interessante. Vocês entenderam as novidades aí? Muita coisa boa vindo aí na RD Solar. E eu gostaria de dizer, meu amigo, que o tempo voou. Já estamos a mais de 40 minutos. Tempo Ó, foi rápido, rápido. passou ligeiro. E eu lhe pergunto, Robert, qual seria a mensagem que você deixaria para o nosso público do Robert? Eu até anotei. Do pastor, Uhum. do pai, do esposo, do empresário. Posso estar esquecendo mais alguma das suas qualidades aí. Mas que mensagem você deixaria para o nosso público? Esse é o momento que, quando você falar, o editor vai colocar provavelmente um fundo musical. Olha aí. Vou até mudar a voz. Então vamos lá. Vou dar um recado em cada uma dessas facetas do Uhum. Robert. Como empresário da energia solar, eu digo a você o seguinte: o futuro tem a ver com sustentabilidade. Tem a ver com você ser capaz de produzir os elementos para o seu sustento. E a energia solar é um dos grandes avanços que conseguem atender esse requisito para a sua casa ou para a sua empresa. Daqui a alguns anos, você vai ver que possivelmente a gente vai entrar numa crise hídrica mundial. Isso vai fazer com que a energia aumente, vai ficar muito caro. E quem tem energia solar vai ficar de fora disso, não vai ter preocupação com isso. Então deixa lá eles brigando por esse recurso, enquanto você vai estar gerando sua energia sem nenhum problema, tá bom? Com relação ao Robert pai, família, valorizem a sua família. É o maior patrimônio que você tem. Nenhum sucesso na vida empresarial compensa o fracasso no lar. Então valorizem. De tudo que vocês conseguirem conquistar na vida, pode ter certeza, o maior patrimônio é a sua família. É enriquecedor quando você chega em casa no final do dia e você olha para seu filho, sua filha, e ele está com um sorriso esperando. Ou você ter alguém para te esperar chegar em casa, ou você esperar alguém voltando para casa. Valorize. Vai chegar um dia na sua vida que você não vai ter mais tanto vigor.
você não vai ter mais força. E tudo que você vai querer é estar rodeado de pessoas que você ama. Então ame e seja amado pela sua família. Como pastor, o que eu tenho a dizer é o seguinte: os dias estão muito corridos e as pessoas estão colocando Deus não em segundo, nem terceiro, estão colocando um monte de coisa na frente. Mas saiba que a maior pessoa que você precisa conhecer nesse mundo chama-se Jesus Cristo. Tenha a sua fé em Deus. Tenha um relacionamento com Ele. Isso vai fazer muita diferença na sua vida, em todos os sentidos, em todas as áreas. Busque se aproximar de Deus. Busque conhecer aquilo que Ele revela por meio de sua palavra. Ore do jeito que você sabe. As pessoas às vezes querem fazer uma oração bonita, né, para impressionar o ouvinte. E não precisa. Você só precisa falar com Deus que está ouvindo seu pensamento. Então, tenha esse relacionamento com Deus. Não trate Deus como um estranho. E pode ter certeza que se você andar com Ele, nunca na sua vida você vai se sentir só. Você sempre vai estar muito bem acompanhado. Muito bem, essas foram as palavras do pastor, pai, esposo e proprietário, empresário da rede RD Solar e da Strike House. Meu amigo, muito obrigado, foi ótimo ter você aqui. Eu acho que a gente vai lhe convidar para outros encontros. Vai ou não vai, Zica? Vamos chamar para outros encontros aí para a gente poder falar sobre vários temas. São muitos e muitos temas para falarmos, mas este é o primeiro encontro. Então, pastor, muito obrigado pela sua vinda. Deus abençoe. Pessoal, foi ótimo. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.